O assunto do qual a gente vai falar hoje é a ansiedade. A ansiedade, infelizmente, acompanha a maioria de nós por grande parte do nosso dia. E que dizer desses tempos que estamos vivendo? Quem não ficou um tanto ansioso com essa situação? São sabidos os desconfortos e a energia que gastamos e perdemos desnecessariamente quando estamos ansiosos. Mas vamos a falar hoje a respeito de como entender essa ansiedade e como nos livrarmos dela. Para isso é preciso que, primeiramente, pensemos na origem da ansiedade. O que a ansiedade é? Ela não passa de um medo. Sim, a ansiedade é um medo, é uma preocupação. E é uma preocupação que não está referenciada no que está acontecendo. A base da ansiedade é o pensamento do que virá talvez acontecer como consequência do que está acontecendo. Vale dizer que a ansiedade não é uma preocupação por nenhum problema que a gente tenha na nossa frente. E sim é uma preocupação ou um medo por um problema que, em última instância, ainda não existe. Está no futuro. Então, a ansiedade não é referente a nada do aqui e agora, e sim referente a questões que possivelmente acontecerão. Por que nós temos preocupações? Por que nós temos medo do que possa vir a acontecer? Porque, em parte, tememos não saber o que vai acontecer. E não saber o que vai acontecer não é necessariamente um problema. Eu poderia dizer, e acredito que vocês vão concordar, que a gente nunca mesmo sabe o que vai acontecer. Veja bem se 40 dias atrás alguém podia prever que a nossa vida estaria na forma em que ela está hoje. Ou que o nosso negócio estaria funcionando como ele está hoje. Ou que as nossas perspectivas poderiam ter mudado tanto em tão pouco tempo. Por que essa insegurança nos atormenta? Essa insegurança nos atormenta porque estamos vivendo num mundo mental. E não estamos aceitando o funcionamento da natureza. Veja bem, insegurança, imprevisibilidade, não saber o que vai acontecer, ciclos que se fecham, é exatamente o que a natureza nos mostra com o seu comportamento. Esse é o comportamento da vida, esse é o comportamento da natureza. Nada é permanente, nada é estável, não existe uma estabilidade. Talvez alcancemos uma estabilidade quando morramos, aonde estaremos mortos, pelo menos fisicamente. De resto não vamos falar porque não falamos de crenças nesses áudios, e sim de como a mente funciona. E pensando em como a mente funciona, nós precisamos criar uma estratégia para lidarmos com essa preocupação descabida, desnecessária e tola a respeito do que irá acontecer. Por que eu digo que ela é descabida, desnecessária e tola? Porque por mais que você pense nisso, você nunca vai saber como vai ser. Isto se deve não a que você não seja inteligente. Isto se deve a que quando você pensa, o faz com base em experiências passadas. O que é pensar? É fazer associações entre as nossas memórias. E o que as nossas memórias têm? Velharias. Nossas memórias são um museu. E museus são legais, mas não dá para viver neles, verdade? Queremos voltar ao conforto da nossa vida moderna. Então, quando a gente entra no museu das nossas memórias, das coisas que nos contaram, dos condicionamentos, das histórias,
do pessimismo reinante, a gente imagina que se foi assim no passado, nossa, hoje pode piorar, né? Diz um pensamento negativista que nada está tão ruim que não possa piorar, né? Então isso que a nossa mente costuma fazer. Projetar para o futuro uma suposta situação muito mais grave que a atual e, via de regra, muito mais grave do que realmente acontecerá de fato. Por que temos esse medo? Porque o futuro não é necessariamente negativo, e sim desconhecido. Então, todo medo, em última instância, é medo ao desconhecido. E a vida é uma viagem, uma experiência pelo desconhecido. Quando você nasceu, quando você estava na barriguinha da mamãe, em pleno conforto, e nesse paraíso, onde nada faltava, onde tudo chegava antes mesmo que nós percebêssemos que precisávamos de aquilo, e nesse conforto, e nessa segurança, e nesse relax, alguma coisa aconteceu. Essa cavidade ficou estreita. E uma força para muito além da nossa vontade nos empurrou para fora. E agora começa o medo. O que será que tem fora? Fora é o desconhecido, não é? O mundo fora, como é que será? Ali começa a nossa imagem, a nossa sensação de que o desconhecido é ruim ou perigoso. Mesmo no nascimento, já fomos para um mundo totalmente desconhecido. Não importa quantos anos você viva, não é o suficiente para saber o que virá a acontecer. É característica da vida a mudança, a impredicibilidade, a evolução, os ciclos. Isso significa estar vivo. Quando temos medo do desconhecido, quando temos medo das mudanças, quando temos medo do novo, na verdade, temos medo da vida. A ansiedade é medo da vida. A ansiedade é medo da morte. A ansiedade é não confiarmos na nossa própria inteligência. Essa inteligência que fez que, mesmo quando nascemos e mesmo sem conhecer o que aconteceria no futuro, conseguíssemos lidar com todo esse mundo novo como o fizemos até chegarmos à idade que temos hoje. Então, se conseguimos até hoje virar-nos e progredir e sobreviver e viver perante tantas coisas desconhecidas, por que perdemos a confiança na nossa capacidade de fazer isso? Em que momento decidimos que não somos inteligentes o bastante para sobreviver? No momento que fizemos isso, nos condenamos a uma vida de ansiedade. Veja bem, a mente não para. Se você perceber a sua própria mente, ela está criando o tempo inteiro cenários, possibilidades. Será que esses cenários, essas possibilidades são assertivas? Não, não são. A nossa experiência nos mostra que toda vez que tentamos prever o futuro, erramos. Há uma história sufi que eu gosto de contar no meu consultório e vou compartilhá-la com vocês hoje, porque tem tudo a ver com essa questão da ansiedade e da impredicibilidade da vida. Conta a história que numa aldeia, em um tempo passado, vivia um homem que tinha um cavalo. O que tem de especial um homem ter um cavalo? Que na aldeia na qual ele vivia, ele era o único aldeão que tinha um cavalo. Sabe o que os outros aldeões diziam a ele?
diziam: nossa, como você é sortudo, você tem um cavalo. E sabe o que ele dizia? Talvez. Os aldeões partiam do pressuposto que se você tem um cavalo, tem mais sorte que quem não tem cavalo. A mente faz esse raciocínio linear. O que aconteceu com esse aldeão que tinha um cavalo? Bom, uma bela noite de verão, o cavalo dele fugiu. E na manhã seguinte, o comentário se espalhou pela aldeia. Nossa, como você é azarão, diziam os aldeões para esse homem. Porque não tem um cavalo, tudo bem. Agora, ter um cavalo e perder, nossa, agora você não vai dar conta da vida sem esse cavalo. E ele dizia: talvez. Mas não vai que esse cavalo retornou? Retornou sim, e não sozinho, tá? Encontrou mais 2 cavalos selvagens lá. E voltaram os 3. E agora o homem tinha 3 cavalos. E mais ninguém na aldeia tinha um cavalo. Vocês podem descobrir o que os aldeões estavam dizendo nesse momento. Sim, como você é sortudo. Eu sempre disse que você era um homem de sorte. Agora você tem 3 cavalos. E nós não temos nenhum. Isso que é sorte. E o homem falava: talvez. Mas não vai que o filho desse homem, um jovem, tentou domesticar os cavalos para que eles pudessem servir para trabalhar a terra. E nessa tentativa ele caiu de um dos cavalos selvagens e quebrou a perna. Então os aldeões falaram para ele: você é um azarão. Para que eu quero 3 cavalos, se meu filho quebrou a perna? E esse homem, que era muito sábio, mais uma vez disse: talvez. Mas não vai que o império ao qual essa aldeia pertencia entrou em guerra. Então as forças do rei passaram de aldeia em aldeia recrutando os jovens. Mas o filho do nosso amigo não foi recrutado, porque ele estava com a perna quebrada. E novamente os aldeões falaram: que sorte que você tem. E novamente o homem disse: talvez. Sim, tudo é talvez. Como é que você sabe? Como é que você sabe que o que está acontecendo não é para teu bem? Como é que você sabe que a situação atual não vai dar em um desfecho que acabe resolvendo uma situação que talvez de outra forma você não resolveria? Como é que você sabe? Na vida tudo é talvez. Na vida tudo é insegurança, tudo é mudança, tudo é ciclo. O que houve não está necessariamente contando o que haverá. Veja bem, todo o tempo foi nos dado mapas. Recebemos mapas dos nossos pais, recebemos mapas do padre, recebemos mapas do pastor, recebemos mapas em forma de livros sagrados, mas nenhum desses mapas sobreviveu ao território. Nenhum deles foi capaz de desvendar o mistério da existência e o mistério do que virá. Porque a vida é um mistério. O que virá é um mistério. E esse mistério não é para ser desvendado e para seguir um mapa. Esse mistério é para ser vivido. A vida pede de nós confiança, pede de nós ingenuidade, inocência, pede de nós coragem, para que façamos a experiência. O que é a vida? A experiência. E quando a gente quer um mapa que nos livre da experiência, a gente não está querendo a vida. A gente está indo contra a forma em que a vida tem. Então aceite o desafio que a vida te traz. Dar um passo de cada vez. Esse é o recado da vida, da natureza. Apenas quando eu dou um passo, entendo como será o seguinte. E apenas depois de dar o segundo que eu vou entender como será o terceiro. Os mapas falham, sempre falharam. A vida é um mistério a ser vivido, desvendado. Não tente matar o mistério com um mapa. Mapa não é território. Não tem plano que sobreviva ao campo de batalha. A vida é feita de experiências. E experiência e conhecimento são duas coisas totalmente diferentes.
O conhecimento é barato. Um livro é conhecimento. Um curso é conhecimento. Uma faculdade é conhecimento. A experiência é cara. A experiência vale. A experiência é tempo vivido, é risco. Sim, a vida é risco. Não quero fugir do risco, porque fugir do risco é fugir da vida. Fugir do medo é fugir da vida. O medo indica que o que vem é desconhecido. E é mesmo, é assim que a vida funciona. O que vem é desconhecido. Veja bem, quando você saiu da barriguinha da mamãe, e esse último elo com ela, que era um cordão, foi cortado, você conseguiu respirar. E você nunca teria pensado o que você faria se esse cordão um dia tivesse de ser cortado, porque jamais pensou que isso poderia acontecer. Mas aconteceu, e foi cortado, e você respirou. Tudo bem, ganhou uma palmada, bem-vindo à vida. É assim que todos somos recebidos. Mas você conseguiu, e você consegue. Em que momento você deixou de acreditar em você mesmo? Em que momento deixou de acreditar na tua inteligência, na tua capacidade? Em que momento você deixou de acreditar na vida que se mantém há milênios, milhões de anos? E por que ela vai falhar agora? Ela não vai. Então, quando você escuta aos que dizem saber e eles te dão predições do futuro, não acredite muito neles. Quero um exemplo? Veja essa situação que a gente está vivenciando. O pico vai ser em fevereiro, vai ser em março, vai ser em abril, e o pico nunca chega. Claro, é como os torcedores do fim do mundo, aqueles que seguem os livros religiosos. Cada coisa que acontece, eles comemoram, até que enfim o mundo vai acabar, mas pelo menos eu não fui tão estúpido e não acreditei numa coisa que nunca chega. Mas não é. Não seja um torcedor do fim do mundo, não seja um torcedor da desgraça, não. O mundo existe há milhares de anos e continuará existindo. A vida se recicla e se renova, e isso faz parte do processo. Aceite com confiança os desafios do futuro e do presente. Permaneça no aqui e agora. O problema nunca está aqui e agora. O problema sempre está lá na frente. O problema sempre está por vir. E a maioria das vezes não chega. Sofremos muito mais pelas coisas que imaginamos que pelas que verdadeiramente acontecem de fato. Para encerrar essa nossa breve dissertação a respeito da ansiedade, vou lhes contar outra história. Um homem caminhava na beira de uma montanha, bem alta, e era de noite. Estava tudo muito escuro. E ele escorregou. E, quase caindo, conseguiu se segurar de um galho que saía de uma rocha. E era de noite, o breu cobria tudo. E ele gritou e apenas conseguiu escutar a sua voz ecoar nesse abismo que ele sabia ter lá embaixo. Sem ninguém por perto para ajudá-lo, continuou segurando esse galho por horas e horas a fio, sofrendo, as suas mãos suando. Foi a pior noite da vida dele. Achou que a qualquer momento a morte estaria chegando. Mas ele resistiu, até que o sol começou a sair. E quando começou a clarear, ele percebeu que a apenas 10 centímetros embaixo dos seus pés tinha um patamar enorme, de uma rocha gigante, na qual ele podia ter repousado e descansado a noite inteira sem o mais mínimo perigo. Assim é a ansiedade. Assim são teus medos. Eu posso garantir que esse teu medo, isso que te tira o sono, está apenas 10 centímetros embaixo dos teus pés. É só você relaxar e confiar na vida e você vai poder descansar. E quando o sol levantar novamente, quando amanhecer, quando você enxergar, quando esse futuro temido chegar, você vai ver que ele é muito melhor, muito mais confortável, muito mais seguro que o que você imaginava. Então,
O resumo é: tenha fé. Fé não é nenhuma muleta, não é nenhum livro. Tenha fé na vida. A vida não escreve livros, mas ela sempre dá conta. Ela sempre cuida de você, como cuidou até hoje, e não vai deixar de fazê-lo jamais, mesmo que você tenha que passar pela morte.